Pense no nascimento da filosofia. Lembre-se que os pré-socráticos são os fundadores da filosofia. E dentre os pré-socráticos, os mais importantes são dois caras, um chamado Parmênides, que é o autor dessa frase, dessa citação, e o outro chamado Heráclito. Então essa questão de Parmênides é uma questão muito boa, uma questão muito aprofundada, uma questão bem exigente. Então vamos entender o texto de Parmênides para depois a gente entender as alternativas, ok? Então vamos lá. Parmênides diz nesse seu texto sobre a natureza: pois pensar e ser é o mesmo. Necessário é dizer e pensar que só o ser é, pois o ser é e o nada, ao contrário, nada é. Afirmação que bem deves considerar. A ideia central de Parmênides está exatamente nessa citação, quando Parmênides diz que o ser é e o não ser não é. Então a citação mais importante que nós temos desse texto de Parmênides encontra-se exatamente aqui, quando ele diz que necessário é dizer e pensar que só o ser é. A ideia de o ser é significa a ideia da identidade. E a ideia, ao contrário, de nada é, ou seja, o não ser não é exatamente o oposto dessa identidade. Então lembre-se disso. A ideia central de Parmênides vai dizer que o ser é, e quando ele diz isso, ele está se referindo a um conhecimento verdadeiro, que é o conhecimento das essências das coisas, e o não ser não é, ou o nada é, exatamente dizendo que o não ser é a mudança, aquilo que nós chamamos em filosofia de aparência. Entenda então bem que nós temos aqui o início da dicotomia entre aparência e essência. Parmênides então dá o pontapé inicial quando ele vai dizer que a essência diz respeito ao ser é, e a aparência diz respeito ao não ser. O nada não é, ou o ser, ou o não ser não é nada. Então, continuando a citação. Jamais se conseguirá provar que o não ser é. Por que o não ser não pode ser nada? Porque ele está em constante transformação. Tudo que muda não é nada, porque ele é instável. A ideia central é essa. Afasta, portanto, o teu pensamento dessa via de investigação. Lembre-se disso. Quando Parmênides fala dessa via de investigação, a via que nós devemos nos afastar é exatamente a via da opinião, aquele conhecimento que é o conhecimento da aparência das coisas. E nem te deixes arrastar a ela pela múltipla experiência do hábito, nem governar pelo olho sem visão, pelo ouvido ensurdecedor ou pela língua, mas com a razão decide da muito controvertida tese que te revelou minha palavra. Lembre-se disso. Parmênides, ele vai, pela primeira vez, lançar a semente dessa discussão que nós chamaremos daqui a pouco de epistemologia. Então, entenda de maneira bem clara que o caminho do não ser é a via de investigação que só leva à opinião. E lembre-se que opinião não presta para nada, porque opinião muda o tempo inteiro. Ao contrário, a razão, a via do conhecimento verdadeiro, é a única que leva à verdade. E a verdade do conhecimento é a verdade da essência. Lembre-se dessa ideia, que é a ideia mais importante de Parmênides. Isso não é fácil de entender. As palavras parecem que nos confundem, mas se você entender de maneira clara que o conhecimento verdadeiro só pode ser atingido pela razão, o conhecimento falso é atingido pela experiência, o conhecimento verdadeiro é o caminho do ser e o conhecimento falso é o caminho do não ser, a coisa já se resolve. Resta-nos assim um único caminho, o ser é. Neste caminho há grande número de indícios. Não sendo gerado, é também imperecível, ou seja, a essência que se refere ao ser é uma essência imutável. A essência não muda. Lembre-se que o que muda é apenas a aparência. Não sendo gerado, é também imperecível, ou seja, não pode perecer, não pode mudar, não pode acabar. Possui, com efeito, uma estrutura inteira, inabalável e sem meta. Jamais foi nem será, pois é, ou seja, não tem passado, não tem futuro, é apenas aquilo que é, exatamente porque não pode mudar.
Se houvesse o antes ou o depois, significaria que a essência muda, mas como a essência não pode mudar, ela não foi nem será nada. No instante presente, todo inteiro, uno e contínuo. Repito, um texto muito exigente, um texto próprio da filosofia pré-socrática de Parmênides, que leva, por causa das palavras, parece um jogo de palavras que pode muito bem levar ao erro. Tá claro? Então vamos responder a questão. Na busca de conhecer o mundo, o pré-socrático Parmênides de Eleia propôs uma filosofia que, conforme indica o texto, caracteriza-se por apontar a existência de uma única via de pensamento. Veja bem, pessoal, Parmênides vai dizer que existe uma única via de pensamento verdadeira, mas isso não significa que existe apenas uma única via de pensamento, porque o pensamento pode também ser falso. De maneira simples nós temos duas vias de pensamento, a via da opinião, que nos leva à falsidade, e a via da verdade, que nos leva ao conhecimento da essência. Então, não existe uma única via. Nós temos duas vias, uma via verdadeira e a outra falsa, ok? B. Considerar que um objeto nunca é idêntico a si mesmo. Veja bem, para Parmênides, quando ele fala do ser, o ser é sim idêntico a si mesmo. O ser ele não muda, o ser não pode mudar de jeito nenhum. Então, considerar que um objeto nunca é idêntico a si mesmo, se nós estamos nos referindo ao ser, à essência, ela é idêntica a si mesma. C. Propor a dicotomia ser-não ser como arqué do universo. Não. Para Parmênides, ou a discussão de Parmênides, ultrapassa a discussão comum dos pré-socráticos, que é essa discussão sobre a arqué. Então, Tales, ao falar de arqué, fala que é a água, Anaxímenes fala que é o ar, mas Parmênides ele não resume o seu pensamento numa discussão sobre a arqué do universo. Nós dizemos que o pensamento dele está além da busca da arqué. É uma preocupação mais importante do que a da arqué. D. Reafirmar as ideias defendidas pelos filósofos mobilistas. Essa é a alternativa mais contrária ao pensamento de Parmênides. Parmênides é imobilista. Lembre-se, mobilismo, tudo muda o tempo inteiro. Isso é o pensamento de Heráclito. Parmênides, que se opõe ao pensamento de Heráclito, é um imobilista. Para ele, a essência é imutável e o conhecimento verdadeiro, sendo o conhecimento da essência, ele também não pode mudar. E, por fim, a alternativa que é a alternativa correta, que vai dizer fundamentar suas reflexões em discussões ontológicas. Pessoal, essa aqui é a dificuldade dessa questão. Lembre-se disso aqui, quando Parmênides fala de uma discussão ontológica, vocês vão ter que se lembrar na filosofia que a palavra onto vem da palavra ente, que em grego significa ser. Na verdade, o ente, quando nós falamos aqui do ente, é o estudo do ser enquanto ser, ou melhor, a ontologia, quando se refere ao ser, ela procura entender o ser enquanto ser. O que é esse tal de ser enquanto ser para a filosofia? O ser enquanto ser para a filosofia é exatamente a busca da verdade, e a busca da verdade é a busca da essência. Então, fundamentar suas reflexões em discussões ontológicas, quando Parmênides faz a distinção e vai afirmar que o ser é e o não ser não é, esse ser, se referindo à essência das coisas, diz respeito exatamente à ontologia. Por isso que a alternativa correta é a alternativa E.